Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Já se cadastrou no cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa. Tivemos uma grande virada, mas foi preciso ressignificar. Decidimos nos unir ainda mais e agir de forma sinérgica no enfrentamento à pandemia. Aceleramos novos projetos com o desafio de fazer tudo para que, longe ou perto, você continue cuidando da sua saúde, da sua empresa e das pessoas que trabalham nela. Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos. Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós. Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou. Unimed Erechim, 49 anos. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. O nosso programa tem o oferecimento da Unimed Erechim. A Unimed Erechim que tem planos de saúde empresarial, planos familiares, planos individuais. Então, na hora de escolher o seu plano de saúde, a Unimed te dá uma mãozinha para que ele fique confortável no seu orçamento. E também do Master Supermercados, que tem uma linha diversa de produtos para cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. Então, na hora de fazer as suas compras e pensar na sua família, Master Supermercados te dá uma mãozinha. E nós estamos aqui no Instituto de Olhos Santa Luzia e nós vamos conversar um pouquinho sobre a oftalmologia pediátrica, que é uma especialidade que avalia e trata a região dos olhos e seus anexos nos bebês e também nas crianças, além de verificar possíveis problemas na visão. Este médico tem capacidade de diagnosticar precocemente alterações destes sistemas que podem vir a se tornar uma doença no futuro. E para falar diretamente com você, mamãe e papai, nós estamos aqui com a doutora Daniele Bica Madaloso e a gente vai falar um pouquinho para que você entenda, para que você cuide da saúde ocular do seu pequeno aí em casa. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Sandra, novamente pela oportunidade. Doutora, um dos primeiros contatos da criança com o pediatra é na realização do teste do olhinho, ainda lá na maternidade. Esse realmente é um exame muito importante, Sandra, que é feito em todas as crianças, sejam elas prematuras ou não, é feito em todo mundo. E é feito pelo pediatra mesmo, não é um oftalmologista, ainda na maternidade. É um exame muito importante porque faz uma triagem já de problemas que podem já nascer com a criança, né? Como catarata congênita, como glaucoma congênito, algumas alterações na córnea e até alguns tumores, como retinoblastoma, né? Que é o mais comum em crianças. Então, é muito importante. Tem sido falado agora um pouco do teste do olhinho ampliado, que é feita, na verdade, uma fotografia do fundo do olho, mas não está sendo indicado de rotina em todas as crianças, mas alguns pais têm me perguntado sobre esse exame também, mas é feito só tem mais vantagem em quem é mais prematuro, em alguns centros é um exame que já tem sido feito também. Doutora, mas tem aquela dúvida que eu acho que toda mãe, todo pai tem, inclusive as mamães de primeira viagem, mas qual é o momento certo que eu devo levar o meu filho a um oftalmologista? Então,
Essa primeira consulta, muitos pais acham que a gente só pode levar quando a criança começa a falar, né? Que antes disso não tem como a gente fazer o exame. E não é verdade. A primeira consulta a gente indica se está tudo bem, se não foi percebido nada antes, entre os 6 meses e 1º ano de idade. Nessa idade a gente já consegue verificar a parte de refração, né? Se alguns nenês nessa idade, não são muitos felizmente, mas já precisam de correção com óculos para a gente ter um desenvolvimento da visão bom. A gente já consegue fazer um fundo de olho bem feito e consegue triar os estrabismos, que também é bem importante para a parte do desenvolvimento da visão. Então, entre 6 meses e 1 ano de idade, já conseguiria, é o ideal da gente fazer essa primeira consulta. E a partir dos 6 meses também já é possível diagnosticar o retinoblastoma, né? Sim, aos 6 meses a gente faz uma segunda triagem desse tumor, que é mais prevalente em crianças. A maioria dos diagnósticos são 2/3 feitos antes dos 2 anos de idade e a maioria até os 5 anos. Mas no teste do olhinho a gente já faz essa primeira triagem também. Então seria uma outra oportunidade de fazer um diagnóstico dessa doença tão grave. Doutora, diferenças na visão de um olho para o outro. De que forma o nosso cérebro entende e interpreta essa informação? Isso é outra coisa bem importante, Sandra, para a gente diagnosticar nessas primeiras consultas na infância. Porque os pais não percebem quando tem um olho, às vezes, só que não enxerga, né? Você pode pensar, mas meu filho está vendo tudo, ele enxerga até uma formiguinha no chão. Mas você não tampa um olho e outro para ver se os dois estão bons, né? Então essa avaliação é muito importante porque o nosso cérebro, quando tem um olho que enxerga melhor do que o outro, a gente fica com o olho um pouco preguiçoso, né? Um desenvolve mais do que o outro. Por que pode acontecer isso? Causas como diferença de grau importante de um olho para o outro, né? Que a gente chama de anisometropia. Sim. Então um olho pode não ter nada de grau e o outro tem um grau muito alto. Aquele que não tem nada de grau vai acabar desenvolvendo a visão um pouquinho mais do que o outro. E casos de estrabismo também, quando você fixa com um olho e o outro olho fica desviado, aquele olho que está desviado também pode ter um prejuízo no desenvolvimento da visão. Então, essas são outras causas que é importante que a gente detecte cedo para começar o tratamento. E quando a criança apresenta o estrabismo e precisa usar aquele tampão, ela consegue usar tão pequenininha? É bem difícil, Sandra, é bem difícil o uso do tampão. A gente sempre tenta orientar algumas medidas que ficam mais fácil com os pais, mas eu sei que não é fácil. Mas eu oriento também a importância, porque durante esse período do desenvolvimento da visão, seja o uso do tampão necessário ou pelo estrabismo ou pela anisometropia, até os 7 anos a gente desenvolve a visão. Então é muito importante que nesse período da infância seja realizado. Senão, depois, mais tarde, pode tentar fazer que às vezes fica com prejuízo. Então, durante esse período que é o primordial. Mas sempre tem um jeitinho, vai botando o tampão na boneca, vai deixando um pouquinho no celular quando faz o tampão. Sempre dá para fazer uma combinação com a criança que fique mais possível de realizar o tampão. E quando a criança pequenininha precisa colocar o óculos também, eu acho que é uma dificuldade para as mamães administrar esse óculos e as brincadeiras e aquele desconforto que inicialmente o óculos causa. Crianças conseguem adaptar, principalmente se elas precisam do grau, elas adaptam muitas vezes mais fácil até que os adultos, né? E tem coisas importantes que a gente tem que avaliar e tentar indicar, que são armações próprias para as crianças, né? Se aquela criança tiver com uma armação desconfortável, aquela armação que fica sempre caindo no rosto, obviamente aquela criança vai ter mais desconforto do que se for uma lente que se adapta bem ao rosto, que seja leve, que seja com material adequado. Então isso são coisas que a gente sempre tenta orientar também para que ele fique o melhor possível. Mas as crianças adaptam super bem com óculos, às vezes bem pequenininhas mesmo. E hoje a gente tem aquela vantagem que as armações são diferentes da nossa época, elas já vêm com desenho, elas já trazem algum atrativo para a criança se sentir de repente até um super-herói usando um óculos. Com certeza, e aí isso faz parte também do processo, elas vão lá, escolhem a armação, elas se sentem envolvidas nesse projeto de usar óculos, né?
e acabam aceitando super bem quando é necessário, sim. Doutora, é uma moda aí que pegou geral, assim, adultos e crianças, e até é importante usar óculos escuros, a gente sabe. Mas também não é qualquer óculos escuro que a gente pode pegar e colocar ali nos olhos. E quando os pais compram esse óculos escuro para os bebês, qual é o critério de escolha desse óculos? O óculos escuro em bebês e crianças pequenas, ele não é obrigatório, ele fica mais como opcional. E é indicado mais se as crianças têm muita sensibilidade ao sol ou à luz, né, a claridade. Então, quando eles vão fazer o uso desse óculos, o que a gente tem que prestar atenção? Eles têm que ter filtro, né? Um filtro de raios solares, filtro VA e UVB. Então, senão você compra esses óculos como se fosse de camelô, que não tem esses filtros, a nossa pupila fica mais dilatada, né? Por ser um ambiente escuro, e aí os raios solares entram diretamente para a retina, podendo causar lesões. Então, não é obrigatório o uso, mas se você for colocar um óculos e oferecer para a criança, que tenha a garantia que tem esses filtros contra os raios solares. Mas também, antes de comprar esse óculos, também é importante para os pais, e isso é um alerta, que procurem um oftalmologista para saber se a criança não tem, de repente, nenhum problema na visão, né? Para não agravar o problema. Com certeza. Já como é indicado, né, como eu falei antes, entre 6 meses e 1 ano de idade, já é o ideal fazer essa consulta, e aí se tem alguma sensibilidade ao sol também, excluir que seja alguma coisa mais de doença, alguma alteração na córnea, nas pálpebras. Então, bem importante, antes de tudo isso, fazer uma consulta para ver se está tudo bem. Muito bem, a gente está apresentando o nosso programa Viver com Saúde. Nós vamos para um breve intervalo comercial e a gente já volta falando desse assunto importante para você, mamãe, e para você, papai, que é a saúde dos olhinhos dos seus pequenos. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem um oferecimento do Master Supermercados. O Master trabalha com uma linha completa de produtos diet, light, fitness, produtos sem glúten, sem lactose, produtos que você pode consumir com toda a segurança. E também na área de hortifruti, produtos orgânicos, que são excelentes para manter a manutenção do seu corpo, para que você tenha qualidade de vida, tenha energia para realizar todas as suas atividades. Então, na hora de fazer as suas compras, não deixa de dar uma passada no Master Supermercados. E se você não puder, o Master também possui uma loja virtual.
Basta consultar no site. E a gente também tem um oferecimento da Santa Mônica Imagem. Então, na hora de escolher os seus exames de imagem, a Santa Mônica te dá uma mãozinha. Com equipamentos de última geração, você pode fazer o seu exame com total segurança e garantia em todos os resultados. Então, não esquece, na hora de realizar os seus exames, Santa Mônica Imagem. E hoje nós estamos aqui no Instituto de Olhos Santa Luzia e nós estamos conversando com a doutora Daniele Bica Madaloso, que é oftalmologia e trata da parte das criancinhas, dos pequenos. E você com certeza tem filhos em casa, então você preste bastante atenção no que ela está falando, que são dicas importantes. Todos os pais se preocupam com a segurança dos seus filhos e a Santa Luzia também se preocupa com a segurança do seu filho aí em casa. Doutora, o que é obstrução congênita, canal lacrimal e quais são os tratamentos disponíveis? A obstrução congênita do canal lacrimal, a gente recebe uma queixa bem frequente no consultório, né? São crianças que normalmente desde o nascimento têm um quadro às vezes unilateral, às vezes bilateral, de secreção nos olhos que fica acumulando, normalmente mais pela manhã, mas às vezes durante o dia também, e um lacrimejamento, tá? Ficam usando normalmente colírios de antibiótico com frequência em função dessa secreção. Aí no consultório a gente faz o diagnóstico, né? A gente vê que é uma obstrução do canal lacrimal. O que a gente faz pelo tratamento, né? A gente orienta normalmente uma massagem no saco lacrimal, tá? Que é aqui assim, nessa região nasal. A gente orienta como que ela deve ser feita de uma maneira correta e começa a acompanhar essa criança. 90% das crianças melhoram até 10 meses, 1 ano de idade. Quando não melhora até 10 meses, 1 ano de idade, a gente tem a indicação de uma sondagem das vias lacrimais, que é feita pelo nosso colega Dr. Jefferson, e é indicado esse tratamento. Mas é bom começar já o acompanhamento cedo, quem tem bebê com esses sintomas, para que a gente possa orientar a massagem, fazer o diagnóstico correto e já iniciar o tratamento, que é muito efetivo a massagem, normalmente resolve. E aquela criança que tem o hábito constante de coçar o olho? Agora é muito importante nessa época da primavera também, né, Sandra? Pois é. Que está muito prevalente também as coceiras nos olhos, as alergias, as rinites. Então, é bem perigoso da parte dos olhos. Por isso que é importante que venha consultar para que a gente possa tratar com colírios e as orientações necessárias. Os riscos são normalmente de astigmatismos irregulares, né? Ou às vezes até mesmo fazer um ceratocone, que é aquele formato da córnea que começa a ficar pontudo, trazendo baixa de visão e várias alterações também. Então, sempre que os seus filhos apresentem, não pense que não tem tratamento, de que tem que procurar, porque existe um arsenal de colírios, de pomadas que a gente pode usar para melhorar essa coceira que tem risco sim para a criança. Quando esses problemas que a criança começa a apresentar lá nos seus primeiros meses, primeiros anos de vida surgem, e muitas vezes os pais deixam de lado, não procuram um oftalmologista para tratar. Pode desenvolver no adolescente problemas mais sérios, mais graves, até de uma cegueira ou quase uma cegueira? Sim, tem alguns casos da ambliopia, né? Como a gente conversou, que a ambliopia é o olho esse mais preguiçoso em função do não desenvolvimento. Às vezes a gente recebe crianças e adolescentes com um olho quase com cegueira em função de uma ambliopia mais grave, né? Então foi deixado de tratar e diagnosticar essa alteração ou por estrabismo ou por anisometropia, de um dos olhos ter esse grau mais alto, e aí passou desse período do desenvolvimento da visão e a gente acaba não tendo alternativa depois dessa idade quando chega mais velho. Então, por isso que a gente reforça sempre essa importância de atendimentos oftalmológicos no bebê e na infância, né, para a gente tentar diminuir cada vez mais a frequência desses casos que a gente vê aqui no consultório, de um dos olhos não enxergando. Doutor, é um problema que se tornou global, eu diria assim, porque hoje o acesso à informação, o acesso a eletrônicos a gente tem muito fácil. E as crianças parece que já nascem sabendo mexer no celular. Isso pode prejudicar a visão? Pode sim, Sandra. Tem muito estudo saindo agora em função disso, né? E até a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou
manual como de recomendação da quantidade de horas diárias que na infância seria o máximo ou o ideal de ser usado, né? Porque não dá pra gente querer também que eles não usem, é uma nova geração, né? Mas tem causado bastante alteração. Na parte visual, uma elevação na frequência de miopia em crianças. Se prevê que até 2050 metade da população vai ser míope, em função desses hábitos diferentes que a gente criou de antigamente para agora, né? Então tem várias teorias lançadas em função disso, como menor atividade à exposição solar, que é uma atividade à exposição solar regula a dopamina, e isso também regulava um pouco o crescimento do olho, e muita atividade de perto, também tem se feito esses estudos. Então, se lançou várias alternativas a isso, tem sido estudado muito a parte da atropina, que é um colírio que tem sido usado em crianças que têm aumentado muito essa miopia, e até a parte da ortoceratologia, que é uma lente de contato, também tentando que você reduza essa progressão de miopia. Então, principalmente tem sido isso, né? Síndrome do olho seco, que a gente tem visto bastante, sim, em função de muito tempo em celular, e esse aumento da frequência enorme de miopia. Inclusive agora já na pandemia, que as crianças têm usado muito mais as aulas online. Aulas online, celular, a gente já tem visto várias crianças que estavam com a miopia mais controlada, já tendo um acréscimo bem importante da miopia. Então é importante salientar, eu sempre pergunto nas consultas para os pais também como é que está essa parte do celular, para a gente já conversar sobre isso também e tentar ter um limite, assim, uma maneira melhor de usar esses eletrônicos. Na hora do exame, por que se dilata a pupila? Então, Sandra, essa é uma questão assim que as crianças são bem resistentes, né? Os pais também às vezes, mas precisa mesmo dilatar? Sim, precisa. É bem importante que a gente faça esse exame, tá? Por quê? Porque a gente consegue ver melhor a parte do grau, né? Porque a criança às vezes não fala, a gente não consegue, não é que nem no adulto que a gente bota uma lente e outra e fica perguntando qual é melhor ou pior, né? A gente dilata e vê essa parte do grau com uma técnica que a gente vai mostrar em imagem também. E aí, quando a gente não dilata o olho, o músculo ciliar fica trabalhando ainda e a gente não consegue avaliar o grau correto. Então, por essa parte também é bem importante a dilatação. E na parte do fundo de olho também a gente consegue ver a parte do nervo óptico, da mácula e toda a periferia muito melhor quando a gente dilata também. Então, bem importante. Tá, e quando a criança dilata a pupila, nós adultos, quando dilatamos, ficamos alguns períodos após, ainda com aquele desconforto para enxergar, para caminhar, para fazer as nossas atividades. E a criança também fica com esse desconforto. De que forma os pais controlam eles para que eles não se machuquem, para que não se batam, para que não queiram pegar o celular, enfim, coisas de criança. Eles ficam também com a visão embaçada, normalmente mais de perto, né? Que é um pouco da vida deles, é mais de perto mesmo, e com muita sensibilidade ao sol. Então, depois do exame, normalmente umas 3-4 horas, é bom ficar num ambiente mais escuro, dentro de casa, realmente mais em segurança, né? Porque a criança fica com essa visão um pouco embaçada. Não são todas, depende do grau que a criança tem, mas fica um pouco mais embaçado mesmo de perto. Aproveitando a questão aí que você falou do sol, hoje a gente sabe que a maioria da população brasileira e digamos até mundial tem carência de vitamina D. E a exposição ao sol é muito salutar. E as mães às vezes colocam os bebezinhos tomar o sol. Tem que ter cuidado protegendo os olhos? Não é estritamente necessário que esse bebê que vai se expor ao sol um pouquinho, num horário que não seja o pico do sol, né, do meio-dia, se for num outro horário e você estiver protegido, né, com um boné ou até mesmo pelo carrinho, né? Não é estritamente necessário que você tenha esse óculos escuro no bebê, mas realmente não dá você não vai levar o bebê no horário de pico e nem ficar muito tempo, né? É bom essa exposição, mas nos horários apropriados e sem a luz direta também nos olhos do bebê ou da criança, né? Ok. Doutora, obrigada por nos receber aqui no Instituto de Olhos Santa Luzia. Nessa data importante, esse mês de outubro que a gente
Tem o Dia das Crianças, também tem o Outubro Rosa, que a gente sempre está falando e é importante. E que os pais tenham consciência, né, doutora, de trazer os seus filhos a realizar uma consulta, para que eles tenham a segurança e as crianças também estejam confortáveis nas atividades que vão realizar. Com certeza, Sandra. Obrigada pela oportunidade. É realmente bem importante para que a criança desenvolva todas as atividades escolares também de maneira apropriada, que se relacione com as outras pessoas, que tenha uma visão adequada. Então, é bem importante essa triagem ser feita precocemente para que a infância toda se desenvolva numa tudo ok. É isso aí. E para você que nos acompanha, uma boa noite. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Já se cadastrou no cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa. Tivemos uma grande virada, mas foi preciso ressignificar. Decidimos nos unir ainda mais e agir de forma sinérgica no enfrentamento à pandemia. Aceleramos novos projetos com o desafio de fazer tudo para que, longe ou perto, você continue cuidando da sua saúde, da sua empresa e das pessoas que trabalham nela. Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos. Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós. Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou. Unimed Erechim, 49 anos. Superar este momento juntos. Esse é o plano.